Olá, compatriotas, tudo bem? Antes de eu adentrar aqui o tema que vou desenvolver nesse vídeo, quero fazer uma observação. Gente, como eu já mencionei anteriormente, eu estou dependurada por um vídeo aqui no YouTube. Desde o início da notificação, que eu não sei exatamente qual foi a data, eu tenho 100 dias para não tomar outra censura, porque se eu tomar outra censura, eu perco o canal. Então, eu já aventei a possibilidade de deixar o canal na geladeira por esses 100 dias, ou até mais, porque eu fiquei um tanto quanto desanimada. E ontem, eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo no ar, mas ontem eu gravei um vídeo, hoje é segunda, então gravei no domingo, um vídeo falando a respeito lá do grupo, do Telegram, e como não tem nenhum tema censurável, ou eu não falei nenhuma palavra inominável, sabe? Eu coloquei e assim, é temerário eu gravar vídeo e colocar aqui no YouTube, porque eu estou dependurada, tá? Então, vocês tomem muito cuidado, os grupos que vocês vão ventilarem que vocês vão ventilar esse vídeo, que vocês vão divulgar, se forem grupos hostis ao tema ou a mim, tomem cuidado, porque a censura tá correndo solta no YouTube e eu posso perder o meu canal. Outra questão também, de repente eu possa ser, desculpa, um tanto quanto superficial sobre um determinado assunto. Não vou poder ir lá no fulcro da questão, não vou poder fazer aquela análise que vocês sabem, né, que o meu poder de síntese, assim, vocês sabem que eu sou tagarela, né? Eu vou falando, faço as digressões, volto, é o meu jeitinho de ser e não tem como mudar. Mas eu vou tentar, assim, não ser tão profunda em alguns temas e principalmente chegar lá, né, no epicentro, que é o que a gente está vivendo, porque eu tô sob pena de ser censurada e perder o canal. Então, eu vou falar assim meio que por cima de tudo, e se vocês tiverem interesse no tema abordado no vídeo, vocês terão que ir lá pro Telegram, no meu canal, que é onde eu vou desenvolver, e já tem bastante conteúdo lá, em que eu falo sobre esses assuntos de uma forma mais livre, né, mais, assim, sem dedos, para não correr o risco de perder o vídeo, perder o canal, certo? Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre metaverso. O que é o metaverso que a gente tanto está ouvindo falar? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o nacionalismo? O que isso tem a ver com o Brasil? Enfim, o que é o metaverso? Eu sei que muitos de vocês, mesmo que não são assim desses nerds da tecnologia, vocês já ouviram falar do metaverso. O Facebook, inclusive, mudou o nome da empresa para Meta, que vem do termo metaverso, que na verdade a terminologia metaverso é um conceito. Eu vou falar um pouquinho da onde surgiu para a gente chegar na questão. Metaverso surgiu num livro escrito pelo escritor Neil Stephenson. Ele escreveu esse livro na década de 90. É um livro do gênero literário cyberpunk. E foi desse livro que o Mark Zuckerberg extraiu o termo metaverso, que é um conceito. Metaverso é um conceito que as pessoas, quem joga, os gamers, né? Esse povo que gosta de videogame, que gosta de gamers, eles já conhecem o conceito metaverso porque é muito utilizado nos jogos, que é de realidade expandida, onde você tem uma vida, você tem ali, você interage de uma forma muito mais dinâmica, você tem um avatar. Bom, para que todos nós possamos assim mais ou menos entender o que é essa realidade expandida, teve um jogo uns tempos atrás, conhecido como Second Life, que era a realidade expandida. Só que o Mark Zuckerberg, ele quer fazer numa proporção não só de videogame, não só de gamers, ele quer fazer algo muito maior e fazer reuniões, fazer realmente com que esse mundo do metaverso seja uma continuação da nossa vida e não só necessariamente jogo.
Muitas pessoas falam que não vai pegar, que não vai dar certo, mas eu acho que é uma tecnologia aí disruptiva da internet. É a nova internet e é por isso que o Zuckerberg, ele já monopolizou, ele saiu na frente e já monopolizou. Apesar do conceito não ser odierno, não ser assim, nem do século XXI, é algo que surgiu na década de 90 nesse livro que se chama Snow Crash. Snow Crash é o nome de um vírus, tá? Um vírus ali que é um tanto quanto interessante, né? Porque Snow Crash, o livro do qual saiu o conceito metaverso, é uma história que fala de um vírus. Um vírus que infecta as pessoas, que infecta também as máquinas, né? Os computadores, e que infecta as pessoas também, principalmente através dos programadores. É uma história muito louca que o próprio autor já falou que é nada com coisa alguma, e realmente é nada com coisa alguma. Eu não tenho intimidade com esse gênero cyberpunk, pode ser que seja ignorância minha, mas eu achei assim muito, assim, uma confusão, sabe? As personagens são um tanto quanto confusas. Bom, eu gosto de ler clássicos, né? Então é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas, inclusive, o autor falou que o livro ele seria inicialmente em história, em quadrinhos, mas depois resolveu fazer em formato de romance, então deve ser por isso. As narrativas, elas, assim, quando os personagens estão agindo, os diálogos, mas principalmente as atividades das personagens, é bem maçante. Eu não gostei, tá? Mas eu li o livro porque é de lá que saiu o conceito metaverso. Né? No livro tem uma amálgama assim, de histórias, fala dos sumérios, de uma linguagem, da linguagem suméria ser parecida com a da programação, e fala também de falar em línguas, sabe? É uma mistura de tecnologia com religião. Eu não vou fazer aqui uma resenha do livro, tá? Esse não é o propósito. Se vocês tiverem interesse na resenha do Snow Crash, do livro do qual saiu o conceito metaverso, deixem os comentários aqui nesse vídeo, que daí eu faço uma resenha doravante para vocês, tá? Falando especificamente do livro. Já fiz isso lá no canal do Telegram e posso fazer aqui de novo, porque é interessante, né? Saber de que buraco surgiu isso. Bom, o próprio autor falou que não tem nada a ver, que não foi pago, né? Não teve direitos autorais aí pro Facebook utilizar, e o Facebook até mudou de nome, né? Agora é Meta, utilizar o conceito metaverso e o nome metaverso para anexar à empresa do Mark Zuckerberg. Bom, teve ali uma celeuma entre o antigo CEO do Twitter, o Jack Dorsey, que chegou a acusar o Mark Zuckerberg de um ditador, já que o livro Snow Crash fala de uma ditadura, gente, é uma distopia. São estados, pequenos estados dentro dos Estados Unidos, pequenos estados empresariais, corporações-estados, na verdade. E elas meio que mandam, sabe? Elas agem como máfia dentro dos Estados Unidos. E para os Estados Unidos, o Estado estadunidense confere apenas um espaço circunscrito ali, sem muita ascendência nas questões do país em si. É muito louco, né? É como uma distopia neoliberal, embora os críticos aí enquadrem como distopia neoliberal Neuromancer, que é outro gênero cyberpunk da década de 80, quer dizer, precedeu o Snow Crash, em que é uma distopia neoliberal. Não li ainda, não posso fazer resenha porque não li ainda, mas é uma distopia neoliberal e do gênero cyberpunk de William Gibson, se eu não me engano, Neuromancer. Vou ler e aí eu trago para vocês, que são os assuntos que a gente precisa saber, porque é de lá que saiu muitas das questões que nós estamos vivendo hoje. Do gênero cyberpunk, só para dar uma contextualizada aqui, nós temos uma literatura mais atual, que é o Jogador Número 1, de Ernest Cline, não sei exatamente, desculpa, me fugiu o nome, não é o tipo de literatura que eu gosto. Eu só tô aí por dentro, mais ou menos, devido às pesquisas sobre o metaverso. E esse Jogador Número 1 sobre o metaverso, sobre realidade expandida. Tem filme também, a garotada sabe, meu filho leu o livro, o Jogador Número 1. E também é um cenário de distopia, de destruição
devido às mudanças climáticas, principalmente. Tem, assim, excertos, diálogos nesse jogador número 1, que são bem interessantes pra gente poder ver como a cabeça da garotada tá sendo trabalhada aí pra aceitar, né, aquilo que tende a ser uma distopia. Nós estamos caminhando para uma distopia, com base em aquecimento global e essas outras coisas que eu não posso falar, né, porque eu estou totalmente cerceada de falar aquilo que eu gostaria e fazer aí anexo à questão da pandemia, né? Mas eu não posso. E aí, então, o metaverso, ele vem como uma tecnologia disruptiva, é um espaço da internet em que as pessoas terão ali casas, seus negócios, suas interatividades com outras pessoas através de avatares. Aqueles que tiverem mais condições, pelo menos no Snow Crash é assim, aqueles que tiverem mais condições terão avatares melhores, mais renderizados, terão espaços, já tá aí uma venda de terreno no metaverso, eu li alguma coisa por cima, e seus escritórios, as suas salas de reuniões. No Snow Crash tem um espaço, né, que confere a elite, que é o Black Sun, uma pirâmide em que a elite aí é no livro, tá, gente? Em que a elite se reúne para falar sobre questões ali, né, reuniões, enfim, seus negócios. A elite do mundo real, que também é elite dentro do metaverso. E achei até um tanto quanto simbólico, né? Black Sun, mas sol negro. E os programadores, no caso, no livro, os programadores, eles também fazem parte de uma elite dentro do metaverso, apesar de não fazer parte da elite fora do metaverso. Fora do metaverso, a elite é formada predominantemente pelos donos das corporações. Essas corporações que agem como pequenos estados, como máfias. E tem as suas próprias leis, a revelia do Estado estadunidense, né? Então, agora, o metaverso do Zuckerberg será o quê? Será uma continuação do Facebook, né? Será uma rede social em que as pessoas poderão ter ali, manter as suas relações pessoais, interpessoais, profissionais. Vai pegar? Vai pegar, gente. Vai pegar porque nós estamos vivendo num contexto de revolução industrial em que muitas lojas físicas já estão se transformando em lojas virtuais. Nós estamos, aos poucos, tendo o hábito de aí consumir, de comprar através de lojas virtuais. Eu li uma matéria esses dias falando como o aplicativo Shopee, né? Acho que é Shopee que fala, né? Tá quebrando os varejistas. Devo confessar que eu mesma sou uma cliente porque é barato, porque tem frete grátis, porque pelo menos até agora a entrega tá toda direitinha, certinha, cumpre ali o prazo, cumpre os requisitos. Então, assim, vou falar a verdade, vou confessar, né? Sou pobre, não posso me dar o luxo de prescindir dessa tecnologia, porque ela é mais acessível para o povão, né? Apesar de quebrar o comércio. Quebra essas lojas de departamento, pequenas lojas de departamento, e vão quebrar as grandes também, mas as grandes elas poderão utilizar aí as lojas virtuais, os espaços virtuais. No metaverso, inclusive, eu assim, meio que assim, vejo que o metaverso vai ter muito comércio também, muitas lojas virtuais vão para o metaverso. Como eu já falei, é a nova internet. A internet, tal como conhecemos, ela não vai existir mais. Mas quem que vai monopolizar isso? A elite, tá? Aí já sai, né? O dono do Facebook já sai à frente. Eu comecei a falar sobre a celeuma que teve entre o CEO, o antigo CEO do Twitter e o Mark Zuckerberg, e não terminei. Vou falar agora. Então teve uma celeuma ali que o Dorsey chegou a acusar o Zuckerberg de um ditadorzinho, porque retirou um conceito de um livro que é uma distopia, e mais um monopólio, né? Ele sai na frente monopolizando o metaverso. Eu não sei até que ponto há uma rinha dentro das big techs aí, se realmente houve essa rinha. Eu só sei que depois disso o Dorsey deixou o Twitter, né? Não é mais o CEO do Twitter. Também não sei... Não sou, assim, versada nesses temas aí das Big Techs, temas intestinais dos negócios da Big Tech. Bom,
Os países da periferia do capitalismo, nós, Brasilzão, é lógico que a gente continua nas mãos, né, daqueles que são os donos das patentes, daqueles que são os detentores do monopólio. Acredito que terá um monopólio local também entre a nossa elite, né, aqueles que já estão aí bem inseridos na sociedade, os seus negócios estão bem já consolidados, eles terão mais ascendência dentro desse universo da internet. Os pequenos comerciantes, o médio comerciante, o médio empresariado vai penar, vai quebrar, e não é à toa que nós tendemos aí a não ter mais a classe média, né? O fim da classe média. Também não quero falar sobre isso, porque senão eu vou acabar tocando numa questão censurável. Vamos continuar no metaverso. Então eu acredito que para nós do terceiro mundo aí vai ser bem difícil. A revolução 4.0 já está em total vapor, já estamos na revolução 5.0, uma revolução altamente tecnológica, que o Brasil não detém nenhuma patente, que o Brasil está lá atrás, porque a gente nem passou pelo nosso processo de industrialização mesmo. Nós não tivemos a nossa revolução industrial, a gente teve um preâmbulo muito bem, assim, de uma ousadia muito grande do nosso maravilhoso Getúlio Vargas. O símbolo do getulismo, o símbolo Getúlio Vargas é o símbolo da prosperidade, da tecnologia, do avanço, da industrialização, mas ficou por ali porque não teve continuidade. Então você imagina como a gente chega a essa altura do campeonato completamente sem nenhuma possibilidade de poder disputar mercados aí. Não, nem imagino como vai ficar. Só que acredito que a nossa questão aqui vai ficar cada vez pior. E isso atinge também os empregos, a empregabilidade, porque há um processo de automação. Automação industrial e automação do comércio. Você imagina que mercados, supermercados, lojas de departamento, lojas de roupas, lojas, enfim, o comércio no cômputo vai para o metaverso, vai para a internet, como já está na internet, né? A gente já vê muitas lojas, lojas virtuais substituindo lojas físicas, ou tendo seus negócios mais concentrados no âmbito virtual do que realmente físico. Isso são menos funcionários, não que não vai ter mais funcionário, mas são menos funcionários. E vai ter, assim, um desemprego maior do que o que a gente já vive. Sem contar as questões aí da nossa crise mundial, a crise, né, da pandemia e a crise mesmo, crise da Revolução 4.0, as dores do parto, né, utilizando aí um termo do Adam Smith. As dores do parto é o que nós estamos vendo, só que o centro do capitalismo, ele pode discutir renda mínima, ele pode discutir assistencialismo de uma forma muito mais precisa para os mais vulneráveis, ou para essa classe média que está quebrada, que está sendo destruída durante a pandemia, do que nós. Nós não podemos conversar sobre isso, nós não temos recursos, assim, nós temos, né? Se a nossa economia ela fosse voltada para o povo, se a gente tivesse uma nova arquitetura econômica, se a gente fizesse a tal da auditoria da dívida, mexesse no tripé macroeconômico, né? Enfim, se a gente fizesse todas as mudanças macroeconômicas que precisamos, tivesse realmente uma mudança para poder dar um assistencialismo e conseguir aí não ter um grande impacto nas dores do parto. Esse é o mundo. Não tô falando que eu concordo com esse mundo, tá, gente? Eu tô falando que esse é o mundo e não tem como, a gente tem que se adaptar a ele. O Yanis Varoufakis, eu não sei se vocês lembram dele, ele foi ministro das finanças ali na crise grega em 2010, a partir de 2010. Ele é um liberal, ele se diz um liberal e diz que eu admiro o trabalho dele, não li o livro ainda, por isso que eu não vou me estender nesse assunto, porque quero ler para poder falar mais a respeito. Mas enfim, ele falou que nós estamos vivendo o fim do capitalismo e nós estamos entrando numa era do tecnofeudalismo, que seria pequenos feudos, e nós, como servos, do mundo virtual, das internets, das big techs. Muito, muito interessante, e vai casar com aí o advento disruptivo do metaverso. Tô muito interessada a pesquisar mais sobre a visão do Yanis Varoufakis sobre o tecnofeudalismo, porque eu vejo que as engrenagens do capitalismo, elas não vão conseguir aí serem mantidas
se continuar desta forma como nós estamos vendo. E é flagrante, claro, e ululante que nós estamos passando por um despovoamento, a gente está passando por um neomalthusianismo, também não posso falar sobre isso, gostaria muito, mas não posso falar a respeito. Bom, todos nós temos que estar preparados para isso, independente de você gostar ou não, independente de você rechaçar a rede social, não utilizar muito aí os espaços virtuais, todos nós estamos empurrados, porque é o emprego, porque é a nossa época, porque é a nossa forma de comunicação, porque é a nossa forma de interação entre nós, para a gente mesmo poder trocar informações, a gente utiliza as plataformas, e agora você imagina isso numa proporção de realidade expandida, que já é utilizada nos gamers, mas agora vem para as redes sociais e para os negócios também. Vai ser algo bem impactante. E sem contar que nós estamos vivendo o tal do novo normal, né? As mudanças todas e tralalá, que eu não posso ficar falando aqui. Então se preparem, gente, porque se o Brasil não estiver preparado, o terceiro mundo não estiver preparado, a pobreza vai aprofundar aqui, a desigualdade vai ser muito maior e a gente está indo sim para o fim da classe média. Para esse empresariado todo aí, médio, pequeno e médio empresário, até mesmo a pequena burguesia nacional tem que tomar muito cuidado, porque vai ser muito, muito impactante para a gente. Eu não vejo muitos de nós discutir sobre a automação, sobre as mudanças tão abruptas, irreversíveis na Revolução Industrial, na Revolução atual industrial, e acha que isso é uma questão só do centro do capitalismo, que não tange a nós, que nós não temos nada a ver com isso. E não é verdade, gente. Não é verdade. Nós vamos, mais uma vez, colher aí os resíduos totalmente tóxicos, totalmente deletérios para a nossa sociedade, para a nossa economia, como sempre, né? Você imagina o processo de dependência da tecnologia que nós já temos, imagina isso numa proporção de um mundo totalmente tecnológico. E se Deus o livre a coisa ficar como lá no Snow Crash ou no Neuromancer ou esses livros aí de ficção científica do gênero cyberpunk, que são distopias, ou para trazer algo mais íntimo a nós, mais familiar, o George Orwell no 1984, aí a gente está caminhando não só para uma pobreza total, para uma crise econômica, mas para um Estado totalmente vigilante, para um Estado ditatorial. Te preparem, eu não tô aqui querendo ser assim apocalíptica, mas a coisa, no meu entender, na minha percepção, está caminhando para isso. Terrível, gente. Temos que se preparar sim e começar a falar a respeito de se é que a gente pode fazer alguma coisa. Do ponto de vista psicológico, espiritual, vocês me sigam lá no grupo do Telegram, Corpo e Espírito Livre, que nós vamos ter que passar por isso também com as nossas emoções, com a nossa cuca boa, porque senão a gente vai enlouquecer e muita gente vai enlouquecer. Já está enlouquecendo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse blá 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 que o povo fala, que eu detesto, nunca lembro. E ó, tomem cuidado, tá? Vocês que são velhos aqui no canal, tomem cuidado com esse vídeo, porque eu estou de pendurada. E aí, se eu perder esse canal, eu não vou fazer outro. Se eu fizer, não vai ser a mesma coisa, sabe? 15 mil pra mim, 15 mil inscritos, 16 mil inscritos pra mim, pro assunto que eu abordo, tá ótimo. Sabe, é lógico que eu gostaria de crescer, mas começar do zero de novo vai ser difícil, tá, gente? Eu nem tenho capital virtual, capital aí dentro das redes sociais para poder começar e angariar novamente 16 mil. Então tomem muito cuidado, por favor, para compartilhar esse vídeo. É isso aí, forte abraço, tchau, tchau, beijo.